Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. Olá, eu sou Léo Branco, eu sou editor do Exame. Estou aqui hoje para fazer a moderação de um painel chamado O Não Que Eu Não Disse, dentro do evento Agora Que São Elas, que é o evento da Exame, nesse mês de março, para celebrar, para dialogar, para, enfim, trazer o assunto de gênero aqui para dentro da nossa cobertura. E dentro desse painel O Não Que Eu Não Disse, eu estou aqui hoje no estúdio com a Patrícia Moratori Calfá, que é diretora do YouTube do Brasil. Eu estou com a Cris Naumovs, que é fundadora e consultora de criatividade da Apego Inc. E remoto tem a Raquel Virgínia, que é fundadora e CEO da Nhaí. Meninas, obrigado por terem aceitado o nosso convite aqui do Exame. É um prazer estar aqui com vocês para moderar esse papo. Eu acho que esse papo é um papo que a gente tem que falar, de fato, das coisas que, enfim, acabaram nos trazendo aonde a gente está aqui hoje, né? Que são esses nãos, a gente acabou não dizendo. E, enfim, é um papo para a gente falar de desafios, para a gente falar de conquistas, é um papo para quem está nos vendo através das nossas plataformas, conseguir de alguma maneira captar a nossa história e, enfim, aprender algo com a nossa história. E eu queria começar com vocês apresentando vocês mesmas, contando um pouco da história de vocês, o que vocês fazem, já fizeram, e na sequência eu quero problematizar melhor aí a questão dos nãos que a gente não disse, né? Cris, quer começar? Eu ia falar para a Paty começar a Raquel. Bom, eu sou a Cris, eu tenho 45 anos, desde 2019 eu trabalho com marcas, mas passei 20 anos em redação, comecei como diretora de arte, depois virei diretora de conteúdo, era uma trajetória muito diferente no jornalismo, para quem não sabe, normalmente designers não viravam diretora de redação, era um cargo reservado para os jornalistas, e quando eu, enfim, decidi fazer essa mudança, foi um pedido que eu fiz para minha chefe na época, e eu fui lá e falei, olha, me deixa fazer isso por 3 meses, se der tudo errado, eu prometo que eu peço demissão. Ela falou, você sabe que eu não posso deixar você fazer isso, né? Você não posso combinar uma demissão. Mas enfim, deu tudo certo, e eu fiquei no jornalismo até 2018, e desde 2019, do começo de 2019, eu tenho trabalhado com marcas fazendo consultoria sobre comunicação, ajudando as marcas a expandirem a comunicação e também pensando sempre na reputação e um jeito mais legal de estar no mundo. É isso que eu faço hoje. Bom. E eu falei para a Cris sentar no meio, porque ela é muito estrela nessa conversa aqui, que eu sou mega fã. Bom, eu sou a Patrícia, eu sou a mãe do Léo e do Ricardo, sou formada em comunicação social, tenho uma pós em direitos humanos, estou no Google há 10 anos, construí uma boa parte da minha carreira nas agências de propaganda, até entender que o meu crescimento profissional ele não precisava ser linear, ele podia ter boas mudanças. E estou no YouTube há 4 anos, cuido do YouTube aqui no Brasil, hoje também olhando para os outros mercados na América Latina. E, bom, é isso, estou super animada, adorei o título do talk, da conversa. Vamos falar aí dos nãos que a gente não disse. Boa, bastante coisa, hein? Raquel, por favor. Bom, eu sou uma mulher trans, negra, tenho 34 anos, eu sou cantora, né? Minha carreira primordial é de artista, mas tá paradinha por enquanto. Hoje eu sou gestora, né, da Nhaí, que é uma agência de ideias que eu fundei. É uma agência formada 100% por pessoas negras e LGBTQIA+. A gente desenvolve projetos como para empreendedorismo LGBTQIA+, a gente desenvolve também projetos
para esporte e inclusão de pessoas com corpos não normativos. Basicamente é isso que a gente faz hoje. E eu estou à distância porque eu estou tendo a felicidade de ser uma embaixadora brasileira em Harvard. Então hoje eu estou aqui em Boston justamente porque daqui a pouco eu estou indo para lá e a gente está desenvolvendo um projeto em parceria com Harvard também. Então basicamente é isso. Raquel, você não vai contar que você já ganhou um Grammy Latino? Eu nunca vou deixar você não falar isso. Eu acho maravilhoso. Você é uma pessoa que ganhou um Grammy. A gente está aí, a gente está na pista. Muito bom. Obrigada, Cris. A Cris é essa pessoa aí, generosa. Turma, vocês falaram de várias coisas que vocês fizeram ao longo da vida de vocês. Foram muitos sims que vocês disseram, né? Para ir para todos esses lugares. Bom, nosso tema aqui é o não, que a gente não disse, né? Queria então que vocês olhassem não para o sim, mas para o não que vocês não disseram e que vocês entendem que teve um lado positivo ou não, teve um lado negativo. Teve alguma situação específica que de fato foi um não que você não disse? Eu acho, Léo, tem uma coisa que eu vim pensando isso no caminho. Acho que muitas vezes o não, eu vejo vários momentos da minha carreira que eu disse não dou um exemplo. Eu acho que eu trabalhei durante 5 anos e eu sempre na editora Trip. E eu sempre tive muita clareza do que eu queria fazer quando eu estava na Trip. Assim, eu queria ser da revista TPM. Para mim era assim, eu estava focada nisso. Todo mundo da minha geração queria ser da Trip, eu queria ser da TPM. E aí eu virei diretora de arte da TPM e logo depois rolou uma coisa que a gente quer te colocar numa outra cadeira. Eu falei, isso eu não vou fazer, eu não quero ir. Não, mas eu falei, não vou. E uma coisa que eu determinei aqui dentro da minha cabeça desde então, que assim, as corporações, as empresas, elas não deveriam determinar a nossa carreira. A gente que deveria dizer para onde eu vou, para onde eu não vou, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. E é muito comum que as corporações digam, agora Patrícia vai assumir X. Tá, mas Patrícia quer assumir X? E eu acho que esse não foi muito fundamental, assim, para mim e para várias mulheres que foram da minha geração ali da Trip. Outro dia uma pessoa me falou isso. 15 anos depois ela falou assim, Cris, para mim foi muito importante quando você fez isso. Ou seja, você falou não. Não, eu falei, não vou ficar, eu vou embora, eu não quero fazer isso. E era uma época muito maravilhosa, porque isso é 2007, não, você vai para o site. E eu falei, não gosto desse negócio de digital, gente, obrigada, não vou, quero ficar fazendo revista. Deu certo, mas na época era uma coisa muito eu tinha trabalhado com digital de 99 para 2000, tinha ido fazer revista, e eu falava, eu não gosto disso, essa internet é uma chatura, eu não quero isso. E aí depois rolou essa história e eu fui embora, falei, não vou. E em uma semana arrumei um emprego novo, não tinha emprego nenhum, zero dinheiro guardado no banco, mas eu falei, não quero ficar, não é o que eu quero fazer. E deu certo, eu fui fazer uma coisa que era muito legal na época, que era reconstruir a identidade visual da TV Cultura, que foi maravilhoso, trabalhar com um designer incrível, né, na época. Então, esse não, para mim, ele foi muito fundamental, inclusive para eu sair daquele bercinho de aconchego que eu vivia na Trip, que era uma geração sensacional, todo mundo amigo, todo mundo legal. Enfim, então foi o primeiro não grande que eu acho que eu consegui dizer e me manter firme, porque também dizer não e voltar atrás é bem fácil. Muito complicado, sim. Boa. Eu ia falar de não é uma situação específica, mas é um momento meu. E, enfim, acho que no final, e a gente vai chegando mais próximo ali do meio, para mais do meio da vida, a gente vai abrindo muitas janelas, que nem no computador, né? Então aquelas janelas e tudo é importante, tudo é especial, tudo é muito bacana. E acho até por essa combinação minha de ter feito uma boa parte da minha carreira, qual eu tenho muita gratidão e foi muito importante para mim, que foi no mundo da propaganda, há 10 anos numa empresa de tecnologia, mas com a minha vontade realmente de entender a relação humana e quanto a gente pode humanizar a tecnologia, né, e não o contrário dela. Eu acabei abrindo muitas janelas, muitas portas, na verdade foi escancarando tudo. E muitos convites especiais apareceram. E a dificuldade de você falar sim ou não, na verdade.
Porque no final tudo é uma escolha. O tempo todo a gente está escolhendo sim ou não. Até o que a gente come, ou que horas a gente vai dormir, ou qual é o emprego que a gente vai se dar. Às vezes a gente não consegue, né? Por outros motivos e outras variáveis, a gente não consegue também dizer o sim ou o não da maneira como a gente queria. E aí teve um momento na vida que eu comecei a perceber que eu estava recebendo um monte de convite legal e que eu estava aceitando absolutamente todos para tudo. Trabalhando numa empresa que me tirou completamente da minha zona de aconchego, recebendo convites para fazer mentoria, participar de comitês, hoje eu faço parte de alguns conselhos. E aí quando eu percebi que eu estava muito na superfície, porque eu não estava mais conseguindo ir de verdade, profundo, e isso é uma coisa minha, assim, quando eu falo um sim, eu tenho que ser a qualidade do que eu me proponho a fazer. Hoje eu faço parte, eu escolhi no Google, quando eu cheguei, a gente se fomenta as pessoas de uma maneira muito completa para a gente fazer parte dos comitês. E um deles que eu escolhi foi o Comitê de Pessoas com Deficiência. Quando eu entrei lá, tinham poucas pessoas fazendo parte do comitê. E hoje eu sou executiva sponsor, mas eu também colidero junto com o time global. Mas aí eu comecei a perceber qual que era a qualidade de onde eu me propunha a estar. E aí eu fiz uma espécie de Marie Kondo minha, sabe? Mas não de simplesmente pegar do meu armário, do meu calendário, da minha vida e falar, bom, isso aqui acho que eu não quero mais, tudo bem. Não, é tirar tudo para depois voltar. Então, a minha agenda ela é aberta, o calendário ele é aberto, as pessoas podem ver onde eu tô, como eu tô durante o dia, qual é o tempo que eu tenho, inclusive, de escolha com a minha família, com os meus filhos. Eu bloco justamente para que a gente tenha um alinhamento de onde estamos. Mas a verdade é que eu precisei tirar muita coisa para entender o que voltava. E aí eu fiz um checklist da vida, assim. Tirou tudo, assim, foi um Eu maricondo não tirei mesmo. tudo, mas tirei boa parte. Porque eu pensava que simplesmente essa escolha e falar sim ou não, ela não me dava. E eu também não devolvia. Então eu fiz um checklist de onde eu estou, qual que é a minha contribuição real. Eu aprendo. E a minha participação é legítima, ela é figurativa. Então, tudo isso me fez voltar as coisas para o calendário, para a vida, para as escolhas e saber se a minha participação fazia sentido ou não. Então, esse é um pouco do sim e dos nãos que eu não disse, mas muitos deles é sofrido, né? Porque são coisas especiais que você fala, eu quero participar disso. Não é sobre uma coisa ou outra. Sim. Mas o tempo é nosso melhor ativo. Né? Com certeza. Raquel? O não que eu não disse foi para mim mesma, porque eu nunca participei de uma corporação, né, de uma empresa, nunca estive no ambiente corporativo tendo lideranças, então eu sempre fui a minha própria liderança, e eu acho que nesse processo, para mim foi muito difícil entender quais eram os meus limites, né? E por isso me fez errar muito. Eu acho que eu tenho feito muito esse balanço, que eu sou uma pessoa que eu erro muito mais do que eu acerto. Eu acho que de 100 tentativas, eu erro 95, assim. Eu erro muito, é impressionante o quanto eu erro. E esses erros é muito por conta de eu vou dizendo sim para mim muitas vezes, porque eu sou uma pessoa que eu sempre quero fazer as coisas, eu sempre tento fazer as coisas e eu muitas vezes flertei com limites, sabe? Eu flertei com cansaço extremo muitas vezes e não disse não para mim mesma. Eu flertei com grosserias que eu deveria ter evitado ao longo do processo. É muito difícil você compreender se é uma mulher trans negra. Às vezes você não sabe se aquela pessoa está sendo preconceituosa com você ou se a pessoa tá te tratando da melhor forma e aí você às vezes responde com grosseria. Eu fiz isso muitas vezes ao longo da minha trajetória, infelizmente, assim. Gostaria até de ter a chance de pedir desculpa para muitas pessoas nesse processo, mas eu
realmente é o repertório que eu tinha naquele momento e era o que era como eu conseguia me manifestar começando a ser empresária num ambiente que não é tão simples assim, é bastante complexo. Então eu quis muitas vezes ter dito não para mim, eu queria voltar atrás para ter dito não para mim, porque várias vezes eu quase fali de tanto que eu gastei, várias vezes eu estourei tetos de gastos que eu não deveria ter estourado, porque eu não tinha, sei lá, um gestor financeiro ou uma pessoa de gestão financeira para dizer não passa daqui. E eu não falava não passa daqui para mim mesma, eu passava porque eu tenho uma cabeça muito esperançosa, eu sempre acho que vai dar certo. Então eu várias vezes então eu quase fali de dívida, eu flertei com limites de trabalho que eu não deveria ter flertado, eu cheguei a trabalhar 18, 19 horas por dia sem parar, falando no telefone, ligando para as pessoas, não sei o que. Então a pessoa ela não consegue, você não consegue trabalhar 18 ou 19 horas por dia e continuar uma pessoa normal. Você acaba, se você passou desse limite, é porque você vai passar de vários outros limites. Você provavelmente vai passar do limite, inclusive, com a sua própria equipe. E tenho certeza que algumas vezes eu passei o limite com a minha equipe, que eu hoje não faria mais. Hoje eu não passo do limite nem com a minha equipe. Hoje eu não furo o teto de gastos. Hoje eu tento ser. Hoje eu consigo falar nãos que eu deveria ter falado antes, mas o não, ele é uma construção também, né? Porque eu entendo, foi dito já aqui hoje, de a gente ter hora que a gente tem que realmente que cortar, né? A gente tem que cortar algumas atividades extras e ficar exatamente no que é fundamental. E essa maturidade para a gente entender que é possível trabalhar, otimizar mais e trabalhar menos horas para que você traga qualidade de vida para você, que vai significar qualidade de vida para quem está à sua volta, que obviamente significa um movimento mais sustentável da sua empresa, dos seus projetos. Tudo isso é uma questão de maturidade, porque no começo a gente acha que a gente quer e precisa resolver tudo ao mesmo tempo, e não precisa. Total. Ô, Raque, acho que tem uma coisa muito boa disso que você está falando também, porque tem um momento da vida que a gente fala, se eu disser não para isso, talvez isso não volte, eu não vou ser convidada de novo. É a porta que fechou. A porta que fechou. É o fear of missing out, né? Aquele FOMO, que todo mundo tem um pouco. Mas sobre alternativas mesmo. E acho que, no caso, acho que das mulheres, muitas vezes, e acho que, obviamente, com as intersecções todas, isso acontece muito, que você fala, pô, mas se eu disser não para isso, será que essa pessoa volta a me convidar para isso? E aí eu acabo não dizendo não, porque eu falo, eu não posso falhar. E fica essa coisa de eu não posso falhar, e aí eu vou falhando mais, e é uma bola de neve, porque justamente eu não posso falhar, eu não posso dar errado, porque eu não tenho para onde voltar muitas vezes, né? Então, acho que eu me reconheço muito nisso que você está falando. Aqui, a semana passada eu estava falando com uma pessoa que o estagiário foi embora e não deu a menor satisfação. E aí eu falei, olha, se eu olhar para trás, talvez em algum momento da vida eu tenha sido essa pessoa que um dia levantou e foi embora. Porque eu não estava feliz e eu tenho essa coisa, não, preciso ser feliz, eu tenho essa obsessão da alegria e da felicidade. E eu acho que a alegria é um negócio que a gente dá pouco valor. A gente diz, os direitos básicos, a alegria é um direito básico. Total. Então, e o não, muitas vezes, é o que vai te trazer essa alegria, inclusive. Né? Você fazer uma coisa que você está sentindo que não é para você fazer, mas você fica com medo, né? Então, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quantas vezes, Raquel, já vi você indo falar em coisas que você fala, cara, a Raquel é muito maior que isso aqui, muitas vezes não faz nem sentido que ela esteja ali, mas eu vejo que você fala, ela não vai falar não. Pelo medo. E eu também, muitas vezes, acho que todo mundo, Paty, enfim, todo mundo, né? A Raquel foi muito honesta em falar das consequências, né, desse não que ela não disse. Eu queria entender se os nãos que você não disse também trouxeram consequências para você, Patrícia também. Quais foram os impactos? Eu acho que eu concordo muito quando a Paty fala sobre essa renúncia, assim, né? O não, ele é uma renúncia. Você abre mão de alguma coisa, às vezes em prol e às vezes em detrimento, né? Assim, às vezes é uma coisa que vai ser legal e muitas vezes eu acho que
eu tenho tomado decisões parecidas disso que você está falando. Acho que assim, eu queria conversar com você sobre, sei lá, queria que você me ajudasse na minha carreira, conversa comigo, etc, etc. E aí, assim, eu preciso perceber que eu faço sentido naquilo. Se não, é só uma perda de tempo ou uma perda de tempo para mim, porque eu podia estar falando com uma pessoa que vai usar talvez isso, sei lá, que consiga usar qualquer coisa que eu estou dizendo ali para ela, que faça sentido para ela. E muitas vezes, outro dia eu ouvi de uma pessoa, ela falou assim, não, mas é que assim, acho que você tem uma agenda que você precisa... A pessoa me pediu um horário, eu disse que eu não tinha, aí falei, "Puta, eu tenho para daqui uns 15 dias. Pode ser, a gente consegue se falar com um pouco mais de qualidade, consigo falar uma hora com você." Ela falou, tua agenda tá ficando muito complexa. Eu falei, sim. Eu falei, assim como você me ligou, outras pessoas me pediram ajuda também nisso. E tá tudo certo. Agora eu falei, preciso que de fato você tenha um pouco de paciência. Parece meio babaca você dizer pra pessoa, pô, vou marcar com você daqui a 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias, o que for a tua agenda. Ao mesmo tempo, Léo, eu também não posso me atropelar, isso que a Raquel tá falando. Né? Tem um tempo que é meu. Até o tempo de ficar alegre, o tempo de ficar triste, o tempo de existir. E a gente vai engolindo isso em prol da agenda, das coisas que a gente precisa... Eu preciso performar, né? Eu preciso performar simpatia, eu preciso performar um monte de coisa. E que às vezes você fala... O não, muitas vezes você não vai performar essa simpatia. O não é tão um ato de coragem, né? Exato. Pra tudo, assim, na vida. É isso. As renúncias que a gente faz de relacionamento, no trabalho, decisões de carreira. Mas acho que, assim, a gente tem essa coisa da maturidade, né? Eu fico pensando, no meu início de carreira, a minha primeira conta em agência era da indústria de cigarros. Mas nunca, jamais. Hoje eu, né, quer dizer, já faz algum tempo. Mas naquele momento, eu simplesmente queria trabalhar. Né? Estagiando, começando a minha carreira e tal. Mas também acho que tem muito a ver no momento nosso, Contexto, de né, vida, contexto. Muita coisa importa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma geração hoje que já vem com um grau de consciência muito maior para tomar as decisões do não. Acho que, às vezes, até um pouco demais. Então, esse é um ponto que eu ia chegar, assim, se toda essa maturidade, ela de fato só vem com a idade, ou se não, ou se é uma questão geracional, e se há uma geração aí que sabe lidar melhor com essas questões. Eu tenho muita dúvida se eu acho que vem com o tempo, a experiência, eu acho que nada substitui o tempo mesmo, o tempo de cara na janela mesmo, Os sabe? tombos que você né? leva com os de sims que você quilometragem, aceita, né? É isso, de quilometragem mesmo. Então, assim, hoje eu olho para trás e tem várias decisões que, sei lá, tomaria diferente? Não sei. Mas eu consigo olhar também que, assim, a gente foi uma geração, e acho que a Raquel talvez seja um pouco mais nova que a gente. Ah, sim. Eu tô falando um pouco porque eu tô sendo gentil comigo mesma, mas ela é uma geração anterior à minha, vai. Você tem 34, né, Raquel? Tenho 34. Eu tenho 45. Então, mas eu acho que a gente foi uma geração do sim e da experimentação. E eu acho que hoje, essa coisa do tá cravado na pedra, que eu preciso dizer não, eu preciso isso. E aí você perde oportunidades. Eu sinto que tem uma geração que perde muitas oportunidades de experimentar. Porque também não está escrito que você precisa ficar para sempre naquilo. Troca de emprego e vai lá ver e tá Eu tudo faço bem. muito, assim, quando eu fiz essas mentorias com jovens e tal, assim, um mês eu percebi que não é aquilo. Eu falo, mas um mês a gente conseguiu entender se eu vou ser feliz o suficiente, se os valores estão alinhados, se a minha contribuição é legítima. Se dá esse tempo, até para que a insatisfação de você estar lá gerar um aprendizado gigantesco. Porque senão tudo tem que ser bom, né? Tudo tem que funcionar. Eu acho que tem uma compreensão diferente, assim, de como a gente está. Você que é a Raquel, acho. Quer complementar com a sua visão? Eu quero. Eu acho que eu compactuo muito com a visão da Cris e da Paty, porque eu também trabalho com pessoas mais jovens do que as pessoas que trabalham hoje na minha empresa têm em média 25 anos, por aí. E eu percebo que eu muitas vezes tenho que chamar a atenção justamente para o fato de que, primeiro que
você precisa sim ouvir as pessoas que viveram mais experiência, não necessariamente proporcional à idade. É claro, quanto mais tempo que ela viveu, espera-se que ela tenha vivido mais experiências, mas eu acho que essa que eu trouxe de que eu erro muito, é claro que daqui a alguns anos o fato de eu ter errado muito espero que tenha servido de aprendizado, e isso, obviamente, vai formando o ser humano, vai formando as suas ideias. Eu também acho que essa geração, temos algumas gerações muito ansiosas, e a gente precisa entender que você precisa alinhar a expectativa e o que você faz para essa expectativa. Eu sempre brinco assim, não adianta você querer ser a Anitta e não querer trabalhar o tanto que a Anitta trabalha. Então, e às vezes algumas pessoas elas querem muito o lugar do sucesso, mas, por exemplo, elas não querem viver os percalços que existem para essa história de sucesso, porque todo mundo que tem uma história de sucesso certamente trabalhou muito. Obviamente, tem pessoas que têm mais privilégio, menos privilégio, isso para mim, isso está claro, né? No caso do Brasil, especialmente no caso do Brasil, eu acho que, sobretudo eu posso dizer isso por ser uma mulher trans e negra, é muito mais difícil. Talvez se eu fosse um homem branco, cisgênero, trabalhando o que eu trabalho, eu tivesse em um outro lugar, inclusive como empresária, mas ainda assim eu acho que algumas pessoas elas escapam um pouco a expectativa e o que você precisa fazer para encontrar com essa expectativa. E as pessoas se frustram muito rapidamente, porque é um clima de euforia e depressão muito grande, né? A gente vive nessa gangorra da euforia e da depressão. Então a gente precisa alinhar muito bem as expectativas e entender que o que é preciso fazer para chegar dentro daquela expectativa e se a gente está disposta a abdicar, porque o não, ele também é uma abdicação também de prazeres. Eu concordo com a Cris que a gente veio aqui para ser feliz, mas tem certo, e tô totalmente alinhada, eu quero ser feliz, eu transicionei, eu abri mão de muitos dos confortos para ser feliz, para encontrar minha identidade, né, para ser plena nessa minha vida, mas ao mesmo tempo eu não posso esquecer que eu tenho que abdicar de algumas coisas para que eu possa cumprir a minha jornada. Então e eu percebo que às vezes as pessoas não querem abdicar de certas zonas de conforto, e aí não é possível, você não vai conseguir nunca chegar em determinado lugar, porque não tem fórmula mágica. Só tem fórmula mágica para quem é herdeiro e coisas assim. Aí é uma fórmula mágica que vem da história da família da pessoa. Mas para quem precisa construir uma jornada do zero, como foi o meu caso, só tem uma fórmula. É muito trabalho, muita disciplina, muita abdicação e muitos nãos para o seu próprio prazer. Nossa, bem interessante, né? Especialmente Claro. esse ponto aí da expectativa, né? Se fala muito hoje de expectativas e como que você faz para alinhar tudo isso com o que faz sentido para você, né? E acho que tem uma coisa interessante disso que você está falando, Raque, que é você também entender que tem um pedaço da vida que ele é o pedaço que não é super legal. Ele não é férias, é trabalho. E tem um pedaço que eu acho que é muito importante disso, assim. Tem uma frase que eu sempre falo, tem um pedaço que é trampo. Assim, para mim, para Paty, para Raquel, enfim, que é um pedaço que a entrega ela precisa ser perfeita, ou mais perto do perfeito do que der para fazer. A minha dedicação para um projeto, ela precisa ser essa abdicação, né, Raquel? Até isso que você fala, por exemplo, sei lá, separa um pouco sua carreira de cantora para tocar a sua empresa. E aí corta, você está em Harvard fazendo isso, entendeu? E não que você não tenha ganho louros também com a sua carreira, por isso eu lembro sempre a história do Grammy. E aí eu acho que tem uma coisa que é super importante de pensar sobre isso, que é dizendo, eu abro mão em prol de, né? Assim, a gente tem muita dificuldade disso. Você está abrindo mão
sei lá, de um relacionamento, por qual razão? Porque você quer... Você entende que a felicidade não está mais ali naquilo. Então, mas não quer dizer que não tem dor. E muitas vezes, até tá dando tudo certo, né? Eu lembro que quando eu fiz essa mudança, trabalhava numa agência por 13 anos, quando eu tive a oportunidade de vir para o Google. Mas era um casamento que estava dando certo. Qual era a maior dificuldade de sair de um lugar que estava tudo bem, mas que eu precisava ter um novo recomeço? Eu fico pensando muito nisso, porque às vezes as coisas não estão tão bem e elas ajudam a gente a tomar algumas decisões, Sim. né? E as nossas escolhas, e os sims e os nãos. Sim. Mas às vezes não, né? Agora, há uma... Quais são as receitas de vocês, três, para de fato terem um pouco mais de certeza, um pouco mais de certeza na tomada de decisão, se de fato é sim ou é não? A Patrícia comentou lá atrás, no início da sua fala, um pouco dos racionais, né? Que você toma ali, o que você pensa na hora de aceitar ou não um compromisso. Mas eu queria elaborar melhor e traçar aqui algo que a gente possa falar como a nossa lição para, de fato, lidar com esse mundo caótico que a gente está vivendo. Você sabe que eu cada vez mais, e aí talvez não sirva para as outras pessoas, mas eu cada vez mais tenho acreditado na minha intuição, assim. Eu acho que a intuição ela é alimentada muito pela nossa experiência também. E eu acho que a minha experiência foi me deixando uma pessoa que hoje eu chamaria de mais intuitiva, para dizer, inclusive, para conseguir falar não, para conseguir falar sim, mas eu acredito cada vez mais, Léo, assim, que quando eu sinto que eu falo, puta, preciso ir. Eu não sei explicar. É uma sensação mesmo de pertencimento para aquilo ali. Eu olho para um projeto e falo, isso aqui faz total sentido estar nisso. Por uma série de razões, mas também por um feeling. Acho que eu estou chamando de intuição, mas tem gente que pode chamar de feeling, que pode chamar de outras coisas. Mas eu acho que a gente também passar a acreditar, e talvez porque cada vez mais eu tenha autoconfiança. E a autoconfiança é um negócio que a gente precisa construir diariamente, porque ela também é detonada diariamente. Então, você precisa conseguir todo dia, no fim do dia, a sensação que eu tenho é que assim, você tem 2 copos ali. O da autoconfiança, ele não pode estar mais vazio que o copo da detonação da autoconfiança, porque é muito fácil. É muito fácil. Assim, é muito fácil alguém destruir um projeto que você ficou muito tempo fazendo. É muito fácil alguém dizer que teu projeto não tem pé nem cabeça. É muito fácil. A minha mãe tinha uma expressão que era engenheira de obra pronta, assim. Tem muito engenheiro de obra pronta no mundo para dizer isso aí que você está fazendo é uma bobagem. Mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo. Então, eu fico muito no dia a dia, nessa medida, assim, pera um pouquinho, alguém me deu uma aqui, uma como é que é, na ferradura, no cravo, outra na ferradura. Tô cheia de expressão de vó hoje, mas enfim. Amo. Porque é isso, é uma expressão de vó. Porque quanto mais você toma no ferro, você precisa tomar cuidado com a ferradura mesmo, entendeu? Então, eu tenho tomado muito cuidado com isso, de não deixar com que outras pessoas minem essa autoconfiança, que é difícil pra caramba pra construir. Mas você sabe, Cris, que eu acho que a nossa quilometragem ajuda, né? A gente, trabalhar a autoconfiança. Muitas vezes eu acho que o lugar do não pertencimento ajuda a gente a levantar questões que se a gente pertencer 100%, ali a gente não levantaria. Por exemplo, assim... Tipo, mulheres, ou quais forem as interseccionalidades num lugar onde você é minoria. E aí a gente pode se auto-sabotar, ou a gente pode falar, como eu não pertenço a esse lugar, eu posso fazer mais perguntas do que qualquer um que está ali. Então eu posso usar do meu senso de curiosidade para colocar pontos, inclusive, que não são colocados. Porque a situação é você se acolher e você não conseguir chegar ali. Não tem nem essa abertura, muitas vezes. Então a gente fica se provando ali, né? Que não, a gente está aqui nesse lugar. Vou falar mais alto? Não, na verdade... Acho que tem um lugar tem a questão da síndrome da impostora, síndrome do impostor, da questão da autoconfiança. Acho que tudo isso é muito interseccional, todas essas questões. Mas acho que o não pertencer naquele lugar faz com que a gente deveria conseguir elevar mais É por isso que eu acho que esses desafios, as oportunidades. E acho que por isso, quando eu vejo, por exemplo, quando, sei lá, a Raquel faz o Inhaí Talks, por exemplo,
para mim, assim, é um lugar que eu pertenço à mesma comunidade que a Raquel, de alguma maneira, mas em lugares muito diferentes dessa comunidade e que eu preciso, inclusive, até para dizer, com a certeza de dizer, Raquel, achei sensacional isso, eu faria isto diferente, mas porque a gente cria uma relação que ela também é de muita confiança. Sim. E o trabalho que eu acabo fazendo com as marcas, Paty, é muito isso que você está falando. Eu não tô dentro, mas não tô fora. É um pé em cada canoa, eu falo, né? Assim, então, quando vou fazer um projeto, sei lá, YouTube Shorts, por exemplo, eu consigo olhar para aquilo e consigo dizer, eu puxaria mais aqui, eu faria isso aqui, ou fazer a provocação que eu acho que é muito boa e que vejo muito a Raquel também fazendo isso, assim, isso é legal para quem? Esse projeto vai ser bom para quem exatamente? Né, Raquel? Acho que é um pouco o papel que você vem fazendo também. Eu tenho me tornado uma ouvinte melhor. Eu descobri que eu era uma péssima ouvinte e uma ótima falante, e hoje eu tô me colocando muito num lugar de eu preciso ouvir. Mas eu acho que é muito por ser uma mulher trans negra, por muito tempo eu tive que ficar disputando o lugar de voz. Não que hoje seja muito diferente, mas, poxa, eu acho que especialmente eu, tô num lugar de muito privilégio, né, em relação a outras pessoas trans. Eu acabei de vir da ONU, agora eu tô em Harvard, quando eu voltar para o Brasil eu já tenho uma sequência de projetos, as pessoas em geral me ouvem muito, tô aqui com vocês, tanto com a Paty quanto com a Cris, que eu sou super fã e acompanho os trabalhos, tô na revista Exame, então hoje eu já não me coloco muito no lugar de preciso ser ouvida, porque se eu falar que eu não sou ouvida, eu tô mentindo. E aí estão todos os números do quanto as pessoas me ouvem. Então agora eu mudei de lugar. Eu me coloquei num lugar de preciso ouvir. Então eu tenho ouvido muito, e tem uma outra coisa também que o que me faz escolher é se eu tô obsessiva por aquela ideia. Eu sou uma pessoa muito de pensamentos obsessivos. Então, se eu não tiver pensando naquilo enquanto eu tô escovando os dentes, tomando banho, e se eu não tiver obsessiva por aquela ideia, eu penso talvez que aí eu acho que entra muito a intuição que a Cris falou. Não deixa de ser uma intuição, né? Se você está pensando muito naquilo, é a sua intuição indicando aquilo também, de que aquele é um caminho ou de que aquele não é um caminho. Então, eu tenho cada vez conversado mais comigo, em silêncio, ouvido mais as pessoas do que as pessoas têm para me dizer, sobretudo as pessoas que são mais experientes. Eu acho que quando a gente é mais novinha, a gente tem uma tendência a achar que a experiência não é tão importante assim, ou que aquela pessoa é ultrapassada, né? E pelo contrário, hoje eu acho que todas as pessoas que me deram conselhos eu deveria ter ouvido mais. E hoje eu até revisito alguns conselhos que pessoas me deram alguns anos atrás. Hoje eu revisito alguns conselhos com mais generosidade comigo mesma, assim, porque é isso, quando a gente é empreendedor, a gente sofre muito. Eu continuo sofrendo, é muito difícil empreender, vou confessar, embora hoje eu esteja num lugar mais confortável que grande parte das pessoas que empreendem no Brasil, sobretudo as pessoas LGBTs, mesmo estando num lugar um pouco mais confortável, ainda assim é muito difícil, a gente está sempre à beira do precipício, a gente está sempre quase chegando no limite do limite, mas então por isso mesmo é que eu tenho que cada vez ouvir mais a intuição, concordo muito aí com a Cris, pensar mais em o que está sendo a ideia obsessiva sustentável, né? Tipo, isso é obsessivo, mas eu não vou precisar trabalhar 23 horas e dormir 1 hora. Isso é obsessivo e isso não vai destruir a minha equipe. Isso é obsessivo, mas eu vou conseguir impactar o mercado de maneira qualitativa, sem o mercado se estranhar a minha ideia. Pelo contrário, o mercado vai absorver. Então, eu acho que são muitos
processos, muitas intersecções ao longo dessa escolha. A Paty falou isso hoje, né, quando as escolhas têm muitos prismas, e eu acho isso, eu acho que as escolhas têm muitos prismas, a gente tem muita coisa na mesa ao escolher, e eu concordo muito com a Paty também, que eu acho que quando a gente é o ponto diferente ali de uma conversa, em geral, eu também vivo em mesas onde a maioria são homens cisgêneros e brancos, e eu muitas vezes sou a única mulher e ainda sou mulher trans e negra, então às vezes é aí que você pode transformar isso no grande destaque e fazer com que isso jogue a seu favor, e aí vem o lance da autoestima também, enfim. Muito bom. O pessoal está nos avisando que a gente tem mais uns 5 minutinhos para o nosso papo. Eu queria, enfim, abrir para considerações finais de todas que estão aqui, mas também jogar mais um tema para o nosso debate, que é algo que a Cris comentou, algo que a Raquel também comentou, acho que a Paty comentou também, que é a autoconfiança, né? E esse autoconhecimento, de fato, que acho que pressupõe você ter a sabedoria para aceitar ou não algo, né? E eu queria que vocês comentassem como é que vocês conseguem, como é que vocês trabalham essa autoconfiança diariamente. Ouvindo conselhos de mais velhos, né? Como a Raquel comentou, é terapia, é análise, o quê? Olha, eu faço análise há 23 anos com a mesma pessoa. E eu sempre digo que, assim, toda vez que eu vou falar com turma de trainee, esse tipo de coisa, eu digo, tem duas coisas na vida que a gente ia aí, que junto com as minhas considerações finais aqui, que são, cuida da sua cabeça e não estraga a cabeça dos outros, entendeu? Assim, muito bom. Sabe? Porque eu acho que o mundo gira, muito a Lusitana roda, uma hora a gente se encontra de novo. Então, assim, não seja uma pessoa ruim, entendeu? Não seja o que você não queria que fosse com você. Seja isso em qualquer coisa, seja isso no trabalho, no relacionamento, umas coisas, em todas as coisas. Mas cuida da tua cabeça. Cuida da tua cabeça, assim, a única coisa que você controla 100% é a tua cabeça e o que você faz com ela. Então, eu acho que eu cada vez mais tenho certeza do poder do autoconhecimento nesse sentido, assim, para não me tornar uma babaca, sabe? Demais. Tem uma coisa que você estava dizendo que eu acredito muito, eu falo isso muito com o time também, o tempo todo. Separa o que você controla e o que você não controla. O que você controla, faz o seu melhor. Eu acho que para tudo na vida, relação, carreira, família, amigos, você deu o seu melhor para aquilo? Porque você olha para trás e fala, eu fiz o meu melhor. Isso acho que ajuda também nas decisões, nas escolhas. Eu gosto de ouvir as pessoas do bem, não os babacas, porque aí eu consigo com profundidade ouvir e moldar o que eu acredito, e aí vem a intuição. Então acho que é uma combinação, né? Uma coisa ou outra, não é excludente. Tem um ponto, assim, eu sei que a gente está aqui no final, eu acabei de ler um livro daquela autora médica maravilhosa que chama Ana Cláudia Quintana Arantes. E eu li o terceiro e foi, eu não sei o nome, eu esqueci o nome do livro, mas... A morte é uma boa... A morte é o primeiro, né? E ela fala de vida. E só um ponto, acho que importante, ela tem duas coisas muito legais que ela fala, que é... Um é que a gente devia se aposentar todo dia um pouquinho. Porque a gente fica, no final de semana eu vou fazer aquilo. Quando meus filhos casarem, eu vou viajar com meu marido. Tudo sobre as escolhas, as carreiras e tal. Então ela fala que esse é o maior equívoco que a gente faz na vida. Então a gente tinha que se aposentar um pouquinho todo dia para que a gente se cuide da gente, cuide do outro e que as decisões sejam melhores tomadas. E o outro que ela fala do conceito do check-out. Assim, tem muita gente que quando vai viajar e tem que sair de manhã cedo, mas o voo é só à noite, fala, que droga, né? O que eu vou fazer durante esse dia? E ela entende isso como um presente. Na verdade, você ganhou um dia para você curtir o lugar, para você curtir as coisas que você não conhece, desbravar, o acaso, tem tudo ali. Então, eu acho que assim, a vida, o tempo todo a gente está escolhendo sim ou não, escolhendo ficar mal por uma decisão que eu tomei, ou outra. Então, acho que o quanto a gente consegue colocar de volta, contribuir de volta para esse mundo, porque no final somos a mesma pessoa. Eu sou mãe, filha, amiga, executiva, etc. E essas escolhas, elas não são separadas, né? Elas são bem interdependentes. Muito legal essas referências. Eu acabei de ler, então assim, eu recomendo para todo mundo. Ela não fala de morte, apesar dela cuidar de pessoas que
sabem que vão morrer rápido. Ela fala de vida. Eu acho que tem muito a ver com os nãos que a gente não disse. Com certeza. Raquel? Minha consideração final é que eu tô à vésperas de um acontecimento muito importante na minha vida, que é essa relação com Harvard que aconteceu depois de alguns meses, longos meses de negociação e de entrevistas. E eu nasci numa família muito pobre, inclusive todos os dias que eu tô aqui em Harvard, eu fico lembrando da minha bisavó fazendo a assinatura do nome dela. Minha bisavó morreu há alguns anos e eu lembro muito de como ela escrevia o nome dela. Minha bisavó escrevia o nome com muita dificuldade, o próprio nome, né? Josefa Maria da Conceição Oliveira. E eu lembro que a minha bisavó quebrou o braço um dia me levando para o colégio, porque ela fazia questão de me levar todo dia até a frente da porta do colégio. E engraçado, né? Porque a gente, eu sou a primeira pessoa da minha família que entrou em universidade, eu fiz USP, e foi uma catarse assim para minha família, e minha família de grande parte de semi-analfabetos ou de alfabetizados funcionais. E hoje eu tô aqui entrando na Universidade de Harvard porque eles querem ouvir tudo que eu tô desenvolvendo no Brasil com a comunidade empreendedora LGBT. Isso tudo tem me feito pensar tanto assim sobre o distanciamento do meu ponto inicial pro ponto em que eu tô hoje. Isso tudo tem me feito pensar se tudo que... E por isso que eu até trouxe essa questão dos erros, porque eu fiquei pensando, gente, como eu errei para chegar aqui, como foi difícil chegar aqui. Será que tanta gente precisa errar tanto? Será que tanta gente precisa sofrer tanto para chegar nesses espaços? E o que eu deixo assim como mensagem, principalmente para as pessoas LGBTs, para as mulheres trans, né? Já que esse programa aqui está sendo voltado para a narrativa das mulheres, eu quero deixar um recado para as trans. Eu acho que a gente tem muito a oferecer para esse país chamado Brasil. E pelo que eu estou vendo, a gente tem muito a oferecer para o mundo, visto que eu estou aqui em Harvard. Eu acho que a gente tem a gente tem um raciocínio, já que a gente teve que passar por tanta resistência e por tanta resiliência, que o Brasil precisa entender que nós, de uma vez por todas, que a gente é uma inteligência que precisa ser colocada na mesa como uma oportunidade. E dentre os nãos e os sims que a gente vai ter que dar na vida, que a gente consiga sempre traçar um caminho de oportunidades para nós. Eu acho que é esse o lugar, assim. No fundo, todo mundo quer uma oportunidade, quer um pedacinho de sol para si mesmo, né? Quer poder mostrar o que sabe fazer, o que sabe falar, o que sabe cantar. Esses dias eu vi a Brenda Lee, que ganhou o prêmio de melhor atriz no prêmio Shell de melhor atriz. Imagina, tanta gente talentosa, incrível, tantas mulheres trans incríveis. Eu espero que o sim, o não que não disseram, o não que disseram para nós precisa virar sim, né? Eu acho e a gente vem mostrando que vale a pena, porque a gente é muito talentosa. Eu acho que é isso que eu queria deixar assim para o final. Muito bom. Raquel, parabéns pela tua história. Obrigado por estar aqui. Cris, Paty, parabéns pela história, pelo relato de vocês, por compartilhar tudo isso conosco, com a nossa audiência. Obrigado mesmo aqui em nome do Exame. Foi um papo incrível. Acho que a gente conseguiu traçar vários pontos, várias conexões e que ajudou bastante aí quem está nos assistindo. Obrigado quem está nos assistindo também e convido a ficar para o próximo painel sobre vieses, painel com a Organização das Nações Unidas. É isso, gente. Obrigado.